Cuidar dos outros é ter disponibilidade para escutar, ajudar, instruir, consolar, entender, alimentar, vestir, visitar, hospedar, acolher, perdoar. Todos os verbos que significam serviço e doação de si. Estar disponível exige tempo, mas o tempo é nosso e podemos usá-lo para fazer o bem. Estar disponível para amar cada próximo que passa ao nosso lado não requer tempo e lugar determinados, mas deve ocorrer em todo tempo e em qualquer lugar. Senão, esperamos um tempo e não escolhemos um lugar para amar. É sinal de que cuidamos dos outros, amamos sempre. Essa abertura que eu li reflete um pouco do perfil de quem eu vou conversar hoje aqui no canal do AT, Laura Salles. Oi, Laura, obrigado por ter aceito o nosso convite, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, obrigada a vocês que estão nos assistindo. É um prazer enorme poder conversar um pouquinho e falar um pouco aí sobre o amor, a empatia, tudo que você falou na introdução e como a gente atua com essas frentes. Você sabe que eu normalmente, Laura, quando eu abro aqui o canal do AT, eu sempre gosto de ler um texto, eu vou buscar uma inspiração, e eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade de buscar um texto que refletisse todo esse teu empenho por esse trabalho na sua atividade de diversidade, equidade e inclusão, que é o que nós vamos conversar daqui a pouco. Mas antes, me conta um pouquinho, Laura, como é que é a tua história? Você é formada em quê? Bom, eu sou formada em hotelaria, né? Muitos até me perguntam, porque é uma área, né, diferente do que se vê como RH, mas sou formada em hotelaria, comecei a estudar aqui no Brasil, depois fui para a Suíça e logo depois da faculdade tive aí uma super oportunidade de trabalhar numa multinacional e trabalhei fora durante minha carreira toda, basicamente. Então trabalhei nessa multinacional que me deu muitas oportunidades, morei na Espanha, Emirados Árabes, Portugal, e trabalhando fui indo pelo viés de pessoas bastante. Muito com atração e seleção de talentos, muito trabalhando com contratação geracional, multicultural, e isso foi me despertando vários sentidos para o que é a Pluri hoje e despertou esse desejo de mudança já na época que eu trabalhava com hotelaria, que é onde eu sou formada, que foi a minha escola de vida e a minha experiência. Então, vamos fazer uma publicidade dessa escola, porque eu tenho profundo respeito. Você é formada pelo SENAC, né? Sou formada pelo SENAC e sou formada pela Swiss Hotel Management School. Então, fiz aí um programa duplo de faculdade que me deu essas duas formações. Agora, tem uma coisa que a gente fica assim inquieto. Você é muito jovem, você com pouca idade, você decide mudar o fluxo da sua atividade profissional. E antes de nós falarmos, Laura, sobre essa mudança, para onde você decidiu migrar, toda a tua experiência, teu conhecimento, todo o teu desejo de criar algo plural, como é que é? Porque os jovens eles sempre têm essa dificuldade, né? Onde é que eu vou, para onde eu vou, e você foi rapidamente, tomou uma decisão, vou mudar. Isso, como é que foi? Eu acho que foi um movimento natural. Eu acho que quando a gente sente certos incômodos e vê alguns problemas que a gente gostaria de trabalhar para resolver, essa mudança de chave é muito natural. Então, no momento que eu vivia, eu sentia a necessidade de trabalhar mais por ver mulheres na liderança, por ver mais equidade dentro das organizações, e aí que eu comecei a pesquisar o mercado. Pesquisei o mercado, me especializei na Cornell em diversidade e inclusão, numa das primeiras especializações, aí, cursos profissionalizantes de diversidade, e me apaixonei pelo tema, vi que realmente é uma grande saída, é uma grande, um grande fluxo de resolução de problemas sociais, é trabalhar a empregabilidade, é trabalhar a inclusão social, e vi nisso uma grande porta aberta para que a gente comece a ver organizações realmente mais diversas, mais inclusivas e que reflitam, né, o que é a demografia de um país como o nosso. E como nasce essa ideia de criar? Porque você é a fundadora da PluriBR, né? Vamos falar um pouquinho agora para quem nos ouve, quem nos dá a honra da audiência. Você criou, então, uma organização que é uma startup, a PluriBR, né?
Como é que nasce essa ideia, criar o nome, esse projeto? Você teve muita gente com você? Como é que foi? Conta um pouquinho dessa passagem, por favor. Então, começou com essa pesquisa, né? Começou com esse despertar e desejo de mudança para realmente trabalhar e ver organizações mais inclusivas. E aí, a partir daí, eu morava fora ainda, eu morava em Portugal, e comecei nessa pesquisa de mercado, encontrei pessoas maravilhosas no caminho, pessoas que me apoiaram, pessoas que me ajudaram, claro, sozinho também a gente não chega a lugar nenhum. E nessas pesquisas e com essas pessoas que eu encontrei, eu me dei conta que realmente o Brasil ainda tinha muito que evoluir na questão de diversidade e inclusão. Isso já, né, é um tema já falado fora há algum tempo. Então a gente viu um aumento muito grande de diversidade e inclusão de vagas nessa área de 5 anos para cá. As vagas mais do que dobraram, então mais de 100% de aumento. E fora, esse movimento já acontecia. Então, 2020 e 2021 foram marcos super importantes para a diversidade fora do Brasil. Algumas instituições como a Nasdaq, Goldman Sachs, começaram a se afirmar dizendo que só abririam IPO, só participariam de IPO de empresas que tivessem diversidade no board. E aquilo foi um despertar para quase todos os países da América do Norte, né, que passaram a olhar mais para a diversidade. Quando eu comecei a conversar com pessoas do Brasil que trabalhavam já nessa área, eu vi realmente uma oportunidade enorme de que a gente começasse efetivamente a fazer a diferença com um trabalho que pode envolver tecnologia, que pode ser rápido, que pode trazer o controle de métricas para as empresas, né? Ou seja, trazer resultados eficazes e de uma maneira ágil, de uma maneira eficaz. E aí foi assim que surgiu a Pluri. A Pluri é uma solução, basicamente, de gestão eficaz de diversidade, equidade e inclusão, que a gente trabalha com 2 frentes. Então, a gente trabalha com métricas, com indicadores de diversidade, a gente ajuda as empresas a monitorarem de A a Z a efetividade das ações e a gente atua na área educacional. Então, primeiro, a gente prepara aquela empresa para, né, começar a trabalhar a diversidade, para entender o seu cenário. Então, quem que eu tenho trabalhando na minha empresa? Como é a demografia? Quantas pessoas negras eu tenho? Quantas pessoas com deficiência eu tenho? Quantas mulheres? Como é a faixa etária da empresa? Então, assim, primeiro a gente faz esse mapeamento, trabalha indicadores, vai monitorando essas ações e aí educa, né, a empresa para que esteja cada vez mais apta a receber, né, a diversidade e trabalhar com ela. Interessante. Ainda no tema, você larga um conforto tecnicamente instalado por trabalhar em um grupo internacional para criar uma ferramenta, como você diz, um instrumento para um país tão carente da diversidade, equidade e inclusão. Agora, Laura, pelo que você disse, quais são os diferenciais, né? O que a Pluri, na verdade, oferece para as empresas como diferencial? E antes da sua resposta, eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está nos ouvindo, quem nos assiste, porque às vezes a palavra diversidade, equidade e inclusão, ela fica um pouco filosófica na cabeça das pessoas, e é natural às vezes. Vamos citar um caso, não é? Vamos citar um caso, por exemplo, o caso do Carrefour. Quer dizer, o despreparo de uma estrutura de segurança gerou bilhões de prejuízo. Então, voltando então à pergunta, o que a Pluri oferece para as empresas como diferenciais? Bom, a Pluri, ela usa tecnologia a favor da diversidade e inclusão. Então, basicamente, os nossos maiores diferenciais são mostrar para o nosso cliente em tempo real como é o cenário da empresa dele, como está a maturidade das ações de diversidade, quão madura, né, essa empresa está, ela está se desenvolvendo em diversidade e inclusão, como está essa demografia, sempre em tempo real, e como está o senso de pertencimento do colaborador, mais do que a satisfação. Ele se sente pertencente, ele sente que ele pode ser ele mesmo naquele ambiente de trabalho. Esse é um super diferencial nosso. Então, a gente tem um senso, a gente tem uma ferramenta, um aplicativo, que mostra isso para a empresa a todo momento. Ela pode sempre checar como ela está e monitorar onde ela quer chegar. Um outro ponto muito positivo nosso é que nós temos uma rede super ampla de especialistas de diversidade e inclusão e de pessoas formadoras de opinião, desde professores universitários da USP, Senac, PUC, especialistas no tema. A gente também tem pessoas do mercado. Então, líderes de empresas, CEOs de empresas, pessoas que realmente trazem aí suas vivências e sua pluralidade para dentro da nossa plataforma. Então, o conteúdo rico em pluralidade é um dos nossos pontos fortes.
Então, nós temos todos os grupos minorizados representados nessa plataforma que conversa com as empresas. E os dados em tempo real. Combinação perfeita ali entre os dois. Quer dizer, que você prepara, de certa maneira, a empresa no sentido de que ela identifique, eduque e vá agir em cima disso, para poder ter uma competitividade menos acirrada com o mercado no tema da diversidade. Ou seja, se eu tenho uma empresa grande, a nível nacional, tenho 10, 20 mil funcionários, o meu risco é eminente a cada momento de sofrer uma sanção social por um erro de um funcionário. É isso que às vezes a gente quer transmitir, que é o risco eminente, né? Você tem 20 mil pessoas, seres humanos, que podem, de alguma maneira, cometer um risco que pode gerar para a empresa um prejuízo de bilhões. Nós temos casos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, nessa razão. Mas eu queria entrar um pouquinho agora também, Laura, tem se falado muito de ESG. E aí a questão que eu tenho aqui de algumas perguntas que me enviam, a questão sobre como você vê o lado social e as ligações do ESG dentro do crescimento dele próprio, do ESG e da sociedade brasileira. Como é que você está vendo isso no trabalho da Pluri, né? Bom, antes de te responder isso, Agostinho, eu queria comentar, você falou sobre os riscos de diversidade, né? Eu acho que tem uma série de questões aí, quando a gente fala dos benefícios de diversidade e inclusão, a gente está falando de vários aspectos. Então, sem dúvida nenhuma, é o posicionamento de marca, é a marca se posicionar como uma marca que conecta com o seu público, que é um público diverso. Num país como o nosso, que 56% da população são pessoas negras, 52% mulheres. Então, assim, a gente está falando de uma população bastante diversa. Bastante. Então, a gente está falando sobre se conectar com o público, a gente está falando sobre atrair talentos, porque as gerações mais novas, geração Z, são super focadas em temas de ESG, tão preocupadas com o social, tão preocupadas com a sustentabilidade, com a transparência, com a governança das empresas. E a gente está falando também de potencializar a criatividade de um grupo. Porque se a gente sempre contrata as pessoas que tiveram a mesma faculdade, tiveram as mesmas vivências, as soluções podem ser muito parecidas. Em contraponto, se a gente contrata pessoas diversas, a gente tem aquele boom de criatividade que a gente espera. Então, além dos riscos, tem todas essas vantagens. Da questão do ESG, desculpa, da questão do ESG, o social, na minha visão, ele move o ESG. Porque assim, a gente está lidando com pessoas, né? A gente está lidando com o social, a gente está lidando com a governança, transparência tem a ver com as pessoas, tem a ver com inclusão, sustentabilidade tem a ver com inclusão. A gente está falando de demografia, de áreas do Brasil, a gente está falando, enfim, de uma série de questões. E o social é o que falta e a grande mudança de chave. Porque a gente já fala muito de sustentabilidade. Sustentabilidade já vem sendo muito discutida há muitos anos. E o social é sempre visto como ainda assistencialismo, como responsabilidade social. Mas a gente ainda não olha para isso como uma necessidade social e uma oportunidade social, que olha os tantos benefícios que a gente está falando. Então, sustentabilidade, a gente já olha com um olhar, né? A gente já internalizou a sustentabilidade, mas social ainda está caminhando a passos lentos, mas eu acredito que vai ser aí a grande mudança do ESG, porque é o que falta, essa mudança de chave. Numa fase, Laura, da sociedade econômica, depois da década de 60, né, o mundo passou a exigir e até colocar para as empresas que marketing era fundamental, tinha que ter marketing. Depois passa lá na década de 80, tecnologia, tem que ter tecnologia, senão você não vai ser competitivo. E hoje a gente percebe que vem outros temas nessa área social. Então, a pergunta que eu te faço é: por que as empresas devem investir em diversidade e inclusão? Porque uma coisa é a gente falar, não é gastar o dinheiro com essa capacitação e treinamento normal, mas aqui é investimento. Por que as empresas devem investir em diversidade e inclusão? Elas devem investir em diversidade e inclusão porque é o futuro. É o futuro, é uma exigência social, uma pesquisa recente. Eu gosto de trazer dados, porque os dados não mentem. Uma pesquisa de julho do ano passado mostrou que 8 a cada 10 brasileiros acreditam que diversidade é um valor fundamental para as empresas de dentro, da porta de dentro para fora. Então, que as empresas precisam trabalhar diversidade e inclusão. Esses 8 a cada 10 brasileiros estão no mercado de trabalho. Essas pessoas também movem a nossa economia. A gente está falando de muita gente, a gente está falando de pessoas que querem ver marcas se conectando com diversidade. Isso aumenta consumo,
isso aumenta a empregabilidade, isso diminui turnover. Então, a gente tem uma série de benefícios e a nossa sociedade está caminhando para isso. A nossa consciência social tem avançado muito. Fora que a gente pode falar também de questões que mudaram bastante nos últimos anos, que são as questões também legislativas. A gente tem uma lei de cotas para pessoas com deficiência. Muitas empresas ainda não cumprem, mas a tendência é que venham mais e mais leis que apoiem a necessidade de empregabilidade de diversidade, seja ela dos vários grupos que a gente está falando. A população, a gente nunca teve na história mundial 5 gerações trabalhando juntas. A gente está vivendo isso desde pouco tempo para cá. Então, olha as diferenças geracionais. A gente precisa estar preparado para isso. A gente precisa estar preparado para lidar bem com o outro, né? Independente aí da sua diversidade, para potencializar realmente o mercado de trabalho. Laura, é possível a gente afirmar que a questão da inclusão é, como a palavra mesmo diz, e o verbo nos remete, incluir, trazer essas pessoas, que o Brasil tem uma população da Itália, sem estar inseridas social e economicamente de maneira que elas possam ter vida própria, né? Sempre se atribui a uma responsabilidade do Estado, que ele deve fazer, o Estado deve cumprir o seu papel e tirar as pessoas das ruas. Mas o que eu percebo quando você fala, e me agrada muito, é que aqui também é um papel da sociedade organizada, das empresas, de trazerem essas pessoas que são, vamos dizer assim, necessitam de familiares para sobreviver, um cadeirante, uma restrição a um LGBTQIA+, né, que tem uma dificuldade de se inserir, e a diversidade facilita esse processo. É isso, a diversidade e a inclusão, ela facilita com que essa sociedade possa ser reconhecida, identificada, ok, você existe, é importante para mim, eu quero você aqui dentro, é isso? É isso, a diversidade, ela existe, né? A diversidade é o que torna cada um de nós únicos. Então, a diversidade está aí. A equidade é a gente entender que a gente não parte do mesmo ponto de partida. Então, a partir do momento que a gente sabe que a gente não parte do mesmo ponto de partida, as nossas necessidades são diferentes, mesmo no mercado de trabalho. Então, entender isso é fundamental para que a inclusão aconteça. Então, se a diversidade existe, se nós não partimos do mesmo ponto de partida, temos necessidades diferentes e eu, como empresa, entendo isso, eu vou trazer essa pessoa para perto, essas pessoas, esses grupos de todos que a gente está falando. E eles não são grupos isolados, né? A gente tem aí... E já tem resultado, Laura, por exemplo, do lado que mais me chama a atenção, que é da representação mais significativa, assim, em quantidade, vamos chamar, LGBTQIA+, que a gente vê, há resultados no mercado de aumento de consumo em setores por essa percepção da sociedade, das empresas, crescimento? Existe. Tem uma pesquisa da Accenture, que de alguns anos atrás, de 2 ou 3 anos atrás, que mostra que os consumidores preferem gastar em média 5% a mais em marcas que eles se conectem. Então, por exemplo, se eu quero comprar algum item, eu prefiro comprar de uma empreendedora mulher, de marcas que se conectem com mulheres, de marcas que falem de mulheres, que mostrem mulheres na sua propaganda. E assim vai. E a Accenture, com essa pesquisa, mostra, olha, 5%, pode não parecer um número expressivo, mas é um número que, primeiro, tende a aumentar. Segundo, num comparativo com a concorrência, pode fazer toda a diferença. Sem dúvida, sem dúvida. Laura, e vamos lá numa linha prática, que você é bastante objetiva. Como é que as empresas devem começar? Qual é o processo inicial? Por onde eu começo a instalar diversidade, equidade e inclusão na minha empresa? Como é que eu começo? Primeiro, o começo está na mão dos gestores. Não tem outra saída a não ser que a liderança abrace realmente a diversidade e inclusão. Então, esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é acreditar que diversidade e inclusão vai fazer a diferença no negócio e que é um papel da empresa. E o CEO e os líderes C-levels da empresa abraçando, né, a diversidade, entendendo que é uma meta, é definir metas com a diversidade. E não dá para querer fazer tudo ao mesmo tempo. Querer fazer ações afirmativas, então, né, ações mais fortes e direcionadas para todos os grupos minorizados. A gente tem que começar por um caminho. Primeiro ponto, antes de começar nessa definição de metas, em a liderança tendo abraçado a diversidade e entendido a necessidade, é olhar para a empresa, ter uma foto da empresa, entender qual é o meu momento.
qual é o meu momento, quem eu tenho aqui dentro e o que eu pretendo trabalhando diversidade. E levar realmente as metas a sério, como todas as outras metas de vendas, de outras áreas todas, incluindo diversidade e inclusão, no bônus, por exemplo, dos líderes da empresa. Olha, eu tenho algumas perguntas aqui de pessoas que estão sabendo, acompanhando nossa entrevista, e tem aqui uma pergunta de um empresário, Gabriel Cepeda Gonçalves. Ele é CEO do grupo Boxster. Ele faz a seguinte pergunta: Laura, o que você vê como alavancas de sucesso de programas de diversidade e inclusão bem-sucedidos? Os programas mais Primeiro, obrigada pela pergunta, Gabriel. Os programas mais bem-sucedidos de diversidade são os programas que realmente têm essas metas bem definidas. E são programas que têm uma evolução a médio e longo prazo. Então, assim, programas que definem, por exemplo, a empregabilidade, um aumento de porcentagem de mulheres na liderança, um aumento de contratação de pessoas negras e fazem toda uma programação, uma estrutura e um processo para que essas metas aconteçam. Um grande exemplo de empresa, que inclusive é nosso cliente, é o Gympass, que tem um programa de diversidade incrível. Eles têm grupos, enfim, começaram com grupos de afinidade já tem algum tempo e levam as ideias, o conteúdo, a educação em diversidade muito no dia a dia dos colaboradores. Então faz parte do onboarding, faz parte do dia a dia, faz parte das metas dos líderes, e isso está ali na cultura da empresa a todo momento. Muito bom. Tem aqui uma pergunta de fora do país, que é do Cláudio Pelizari, de Londres, e aqui ele faz a seguinte pergunta: o que você, Laura, acredita que podemos esperar de diversidade e inclusão? Já vimos uma passagem de faixa presidencial histórica com muito destaque para a diversidade, com potência do nosso país. O que você acredita que vem por aí e se você vê um crescimento para a diversidade? Boa pergunta do Cláudio, hein? Bom, obrigada, Cláudio, também pela pergunta. Bom, essa passagem de faixa foi histórica, muito se falou, principalmente por se ter trazido a diversidade do Brasil realmente ali para o protagonismo. E, como já foi dito por vários ministros, é uma prioridade diversidade nos próximos 4 anos nesse governo atual. Então, o que eu acredito que a gente possa esperar são leis que realmente apoiem a diversidade e incentivem tanto as empresas quanto as instituições de ensino a movimentarem e a incluírem essa diversidade. A gente já ouviu, inclusive, pronunciamentos que a tendência desse governo é aumentar também a questão de cotas. Então, vamos ver para onde vai esse aumento de cotas, mas a gente já viu aí comprovação que nos últimos 10 anos, desde quando existe a lei de cotas para as universidades, a performance dos estudantes foi totalmente em linha com os estudantes que entraram sem a lei de cotas. Então, assim, é eficaz, funciona e esse programa deve ser ampliado. E isso é uma grande ajuda para que a inclusão efetivamente aconteça. Vocês se intitulam, Laura, uma startup, né? Você é uma startup. E como você vê o mercado de tecnologia como impacto social? Para vocês, a tecnologia, ele é um fator de integração, ele é democratizante? Como é que é a tecnologia nesse mercado que vocês atuam? Olha, as ONGs, por exemplo, fazem um grande trabalho, mas não trabalham tecnologia. Eu acho que a gente precisa começar a olhar a tecnologia como um grande poder transformador, para o uso social. Então, assim, várias ferramentas têm surgido, tanto a nível de acessibilidade, quanto a nível de impacto de sustentabilidade e impacto social no geral. E a tendência é que venham cada vez mais, que resolvam problemas sociais o uso da tecnologia. Olha quantos apps a gente tem, olha como a nossa facilidade está aí na nossa mão e realmente resolver problemas sociais com a tecnologia nos potencializa para ter um efeito, uma escalabilidade cada vez melhor. A gente vê, Laura, na mídia, por exemplo, na mídia televisiva, a gente vê que há um processo instalado já da diversidade, equidade e inclusão, pelo menos nos programas, nos telejornais, nas bancadas, nas novelas. Isso é um reflexo de tudo isso? É marketing? Dá para se dizer que é um pouco de diversity wash? Ou nós estamos enxergando um crescimento
conjunto com as leis, com o Estado brasileiro? Fala um pouquinho sobre isso. Um pouco de tudo, na verdade, assim. Eu acho que conforme o consumidor, né, conforme o público começa a cobrar essa necessidade de ver diversidade, já não cabe mais novelas, mídias, só com pessoas brancas, por exemplo. Então, o consumidor está cobrando. E essa mudança a gente já começa a ver. Mas, por outro lado, como o consumidor cobra, as empresas também entendem a necessidade de expor essa diversidade na sua comunicação. Mas nem sempre ela acontece da porta para dentro. Às vezes, ela acontece da porta para fora. E quando ela acontece da porta para fora, a gente está falando de diversity washing, que é esse termo que foi patenteado pela Liliane Rocha, uma grande estudiosa aí de diversidade do Brasil. Realmente, as empresas querem mostrar, entendem a necessidade, tem sido uma exigência social, mas tem que começar realmente de dentro para fora da empresa para que seja verdadeiro, para que a mudança realmente aconteça e não seja só uma questão de mídia. A mídia também é importante. Então, assim, ter uma comunicação diversa, uma comunicação que converse com toda a população é importante, mas isso precisa fazer parte da cultura da empresa efetivamente, né? Muito bom. Laura, a gente vai chegando. Essa é uma conversa que a gente procura ter da maneira mais suave para que quando ela chega no finalzinho, a gente quer que ela comece. Então, a gente precisa trazer você de volta. Mas eu quero explorar um pouquinho, se você me permite, mudando um pouco de assunto, saindo da tua área específica, da Pluri, nós vamos falar um pouquinho alguma coisa dela antes de terminar, mas vamos falar um pouquinho de startup, a criação de uma startup. A gente está percebendo que o mundo do empreendedorismo trocou de nome, o jovem entrando num movimento planetário de criar opções que melhorem a qualidade de vida da sociedade, e aí se criam os unicórnios e grandes empresas. Fala um pouco disso, como é que você está vendo esse mercado das startups de uma maneira genérica? Eu acho que o mercado de startup é um mercado de oportunidades, né? De oportunidades de novas soluções, de tecnologia, assim. O que é uma startup? Né? É uma empresa que é formada, baseada em tecnologia que tem uma alta aceleração. Houve um boom de startups efetivamente, como você comentou, nos últimos anos. Então, assim, houve um aumento de várias startups, muitas cresceram absurdamente, hoje são unicórnios, alguns decacórnios aí fora também, mas hoje existe aí uma diminuição, uma escassez, eu não gosto de dizer, mas houve aí uma queda de investimentos, por exemplo, em startups, porque começaram a surgir houve tanto um movimento de criação de novas empresas, que houve um declínio aí no potencial financeiro de investimento. Então, assim, os investidores, as organizações estão mais criteriosas em efetivamente trazer resultados mais a curto prazo e não tão longo prazistas como vinha sendo até aqui. Então, a exigência está maior no mercado de startup, porque realmente aumentou aí o volume das soluções criadas. Laura, é possível estabelecer um parâmetro, uma linha de comparação entre empreendedorismo e startup? É justo pensar igual ou não? Bom, todo startupeiro é empreendedor, né? Eu acho que começa por aí. Mas nem sempre empreender está ligado à startup. Por exemplo, a Baiana do Acarajé, ela é uma empreendedora, mas não é uma startup, ela não se usa de tecnologia, não se usa de escalabilidade. Então, sim, a gente está falando de conceitos diferentes, mas que se interligam, principalmente quando a gente fala de startup. Então, quem fundou o startup, sim, são empreendedores. Empreendedores focados em tecnologia. Esse é o maior diferencial em aceleração. Quem foi o primeiro empreendedor do Brasil? A Baiana do Acarajé. Baiana do Acarajé? Uhum. Uma mulher negra na Bahia? Olha que beleza. Não sabia. Você está me trazendo uma notícia aqui de primeira mão. Não sabia. Pensei que se fosse citar algum empresário americano, alguma coisa brasileiro que chegou no Brasil e inventou alguma coisa. Quer dizer, o primeiro empreendedorismo é uma baiana. Uhum. Como ela chama? Não sabemos, não sei o nome efetivamente da Baiana, mas o primeiro registro, né, de venda, de empreendedorismo mesmo, foram as Baianas do Acarajé, que foi na época ainda da escravização, que elas vendiam alguns ingredientes que depois se juntaram e formaram o acarajé. Mas naquela época elas vendiam alguns ingredientes, né, há muitos anos atrás. Então, assim, foi o primeiro registro de que a venda estava acontecendo, que era um movimento empreendedor. Muito bom. Vou falar um pouquinho agora
da Pluri no ambiente de negócio. Você tem alguns produtos que até eu listei, teu site, o teu Instagram é muito interessante, muito fácil de entender, né? É bem racional, lógico. Você tem um produto lá que me chamou a atenção, que é o raio-x de diversidade. O que é isso? O raio-x, ele é a nossa foto da empresa, ele é o diagnóstico. Quando a gente começa na empresa, é a primeira coisa que a gente faz. Então, ele é um aplicativo que mostra os dados em tempo real para o nosso cliente. Então, ele vai começar mapeando a empresa, entendendo como ela está a nível de demografia, vai entender a maturidade, né, desse cliente em diversidade e depois vai entender o senso de pertencimento. Então, esse é o raio-x. Esse literalmente é um raio-x, é entender como é aquele momento da empresa. E o que é e como funciona essa plataforma online? Nossa plataforma online de educação, ela é um Netflix de diversidade, um streaming de diversidade que traz todo o conteúdo que a empresa precisa, desde a atração e seleção de talentos plurais, a liderança inclusiva, cursos de ESG, enfim, uma plataforma bem completa que hoje já tem mais de 35 cursos publicados nos temas de diversidade e inclusão. Eu vi que você ali leva a empresa a identificar, educar e acompanhar o processo, né, nessa plataforma online. Interessante. E o que é o Papo Plural? Papo Plural são conversas que a gente propõe para as empresas para conversar sobre diversidade. Então, assim, a empresa não trabalhou ainda diversidade, não abriu esse assunto ainda com os times. A gente vai lá e troca uma ideia, fala sobre diversidade, conta um pouco, entende também o momento da empresa. É um papo mesmo, é uma conversa com os colaboradores. É um workshop, mas é mais descontraído, por isso que a gente chama de Papo Plural. É um lugar aberto para trocar ideia, tirar dúvida dos colaboradores, ter um momento ali de conforto para falar sobre diversidade. E você tem aqui também um produto que é o calendário ESG. Como ele funciona? O calendário ele nos apoia a ajudar as empresas a terem um cronograma de diversidade. Então, ele está inserido nos nossos produtos e ele monitora e cria esse cronograma para que a empresa tenha uma ação contínua em diversidade e inclusão. Que temas trabalhar, o que fazer, como gerir a comunicação, todo esse processo. Já houve, Laura, nesse período, porque é um período pequeno da Pluri, né? O que é interessante, você que nos prestigia com a sua audiência, essas startups, elas têm uma aceleração gigantesca, né? Elas saem do zero para um tamanho exponencial gigante. Você já teve algum reconhecimento público? Alguma entidade já verificou o trabalho da Pluri, além dos clientes que você tem, empresas? Já houve isso? Então, a gente está muito feliz com a nossa trajetória. Assim, a gente está há muito pouco tempo no mercado, então a Pluri tem um pouquinho mais de um ano de vida, bem nova. A gente começou no final de 2021 e já tivemos muito reconhecimentos. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que falar dos clientes, né? Porque os clientes são o nosso maior reconhecimento. A gente hoje já conta com 10 marcas de peso como nossos clientes. Entre eles, a gente tem Gympass, a gente tem Grant Thornton, a gente tem Senac, a gente tem várias empresas realmente aí de peso nacional. E isso já é um grande reconhecimento que tenham confiado no nosso trabalho nesse pouco tempo. Além disso, a gente ganhou um selo de inovação da Associação Comercial de São Paulo, um programa de aceleração que reconheceu as startups mais inovadoras do programa. E nós somos a única empresa, a única startup de diversidade e inclusão. Que beleza, hein? Seus pais devem ser orgulhosos de você. Mas olha, Laura, eu queria... A conversa aqui é uma conversa, como eu te disse, agradável, mas nós temos um tempo e eu quero agradecer a você, quero já fazer o convite para que você retorne, traga quem você quiser, traga mais pessoas para a gente debater o tema. Eu acho que esse tema não termina jamais. Eu acho que ele é um tema que precisa da participação da sociedade civil organizada, trabalho como o nosso, de outras mídias, que eu vejo que você tem dado entrevistas. Mas eu quero te agradecer. E nesse finalzinho, no agradecimento, eu queria que você, olhando para aquela câmera ali, desse uma mensagem dupla. A mensagem para o empresário sobre diversidade, equidade e inclusão e ao jovem. O que você recomenda para esse jovem que tem a sua idade, no sentido de acreditar nas possibilidades de criar alguma coisa que seja plural, boa para a sociedade, boa para ele também. Então, obrigado por estar aqui com a gente, hein? Bom, obrigada mesmo pela oportunidade. Eu diria, para os empresários, primeiro, eu diria que diversidade e inclusão vai ser um grande diferencial do seu negócio, vai colocar o seu negócio num patamar de preocupação social,
de realmente oportunidade, de potencialização de criatividade, enfim, muitos benefícios, de atrair novos talentos. Então, assim, estudem um pouquinho de diversidade, se precisarem de mim, me chamem. É um prazer conversar sobre isso. Vocês vão ver que realmente tem muitos benefícios falar sobre diversidade. Pessoas diferentes pensam de maneiras diferentes e agregam muito para o negócio. E para os jovens, eu diria, primeiro, também buscar paixões, né? Você falou para comentar sobre, né, buscar soluções para problemas, talvez verem também startups aí como uma saída. Eu acho que quando a gente descobre um problema que nos afeta, que nos incomoda, que gera um incômodo, a gente sabe por onde a gente tem que ir. E é aí que nasce a Formiguinha Empreendedora. Eu não achei que eu ia fundar uma startup, não estava nos meus planos se me perguntasse há 5 anos atrás. Mas eu acho que encontrar um caminho do que efetivamente a gente se vê solucionando a nível de problema é a grande chave. Então eu acho que é por aí, eu acho que procure o que te incomoda. Acho que resolva, é mais. Né? E resolva e busque soluções para algo que você não esteja confortável. Obrigado, Laura. Vou te dar a última revista da VID, que é uma das nossas publicações. Fica com você. Tratamos aqui muito sobre também diversidade e inclusão, mais ESG. Fica com você. Obrigada, eu adoro Maurício de Souza. Muito obrigado. Obrigado por ter nos dado a honra desse papo agradável, agradabilíssimo. Obrigado você pela audiência. Canal do AT feito especialmente para você. Obrigado, Laura. Obrigada.